E qual é a diferença de idolatria e de honrar a santo? Eu acho que esse é um ponto que é divergente nas duas religiões, né? O evangélico não acredita em santos, ou não acredita, mas não ora para santos, e eu acho que na Igreja Católica acredita sim em santos, né? Eu queria tocar um pouco nesse ponto. O senhor quer começar? Qual a primeira? Em relação aos santos, por Tá. que a Igreja Evangélica não acredita em santos? Então, assim, na verdade, sobre idolatria, né? Então, eu penso que quando você idolatra alguma coisa, você acaba se tornando imagem de. Então, assim, você idolatrar alguma coisa, aquilo se torna a tua imagem. E o que seria idolatria para o evangélico? Então, se curvar diante você da adorar. imagem? Então, assim, a Bíblia diz em Isaías 42, se eu não me engano, é versículo 6, se vocês puderem aí, confere esse versículo 6, mas assim, Isaías 42 diz que Deus não reparte a glória com ninguém. Então, a partir do momento que você se prostra, você adora uma imagem, sendo qual ela for, tá? Qual ela for, não é questão de uma imagem de um santo especificamente, qualquer coisa que existe uma idolatria sobre aquilo, automaticamente você se torna parte daquilo. Por quê? Porque no nosso cérebro existem os neurônios espelhos. Então, a neurociência comprova isso. Os neurônios espelhos, quando você tem aquela imagem que você se submete a ela, que No você... caso seria dos santos. no caso no santo, mas qualquer uma, tá? Sim. Qualquer uma. Você pode adorar, enfim, idolatrar qualquer coisa. Sim. Tem pessoas que idolatram pessoas. Sim. A idolatria em geral. Dinheiro, perfeito. O que mais hoje tem é idolatria sobre dinheiro, né? Mamão. Então, assim, qualquer coisa que você idolatra, aquilo se torna a sua semelhança. Então, Deus nos fez sua imagem e semelhança. Então, a quem a gente tem que se submeter a adorar, se tornar a imagem e semelhança? A Deus. Então, e a sobre os imagem santos... e semelhança de Deus que a gente tem é de Jesus Cristo. Tô certo? É o modelo. É o modelo. Na verdade, é o modelo, né? É o nosso principal modelo, né? Enfim, tudo se baseia em Jesus. Tudo tá na Bíblia, começo ao fim. Mas assim, então, sobre a idolatria, então, esses neurônios espelhos, você acaba se adorando uma imagem, sendo ela qual for, né? Estou falando sobre o santo, mas qual for, você se torna a sua imagem. Porque automaticamente você reflete aquilo para sua vida. Sim. Então, se torna aquela imagem para sua vida. Então, por que não adorar os santos? Não idolatrar alguma coisa, os santos ou qualquer coisa? Fazer uma oração para um santo ou para uma santa. Porque, na verdade, só existe 1 Timóteo, existe um intermediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo e o homem. Então, quando fala que só existe um intermediador entre nós e Deus, que é Jesus, então eu vou a Jesus, porque ele é o único intermediador. Então, assim, na verdade, é isso que eu creio, né? É isso que eu tenho estudado e eu tenho vivido, que Jesus é intermediador, então eu não preciso de nada, nem de alguma coisa, né? Para interceder, para chegar a Deus. E também, sobre idolatria, adorar a Deus, né? Então, assim, e Jesus procura os verdadeiros adoradores, né? Então, assim, são vários fatos que a Bíblia, ela se completa, né? Se complementa. Então, quando você fala sobre os santos, existe uma polêmica. Por isso que eu tô feliz com essa conversa, porque não é um negócio que vai ter um problema entre católico e evangélico. Muito pelo contrário, a gente está aqui juntos, em ponto de vista, somando para a gente chegar ao céu, a vida eterna. E aí... eu acho que a gente tem que começar por uma limpeza nas palavras, né? A idolatria, segundo o Catecismo da Igreja Católica, é pecado. Sim. Uhum. Por quê? Porque latria, no grego, significa adoração. E a adoração é exclusiva de Deus. E todos os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, quem vocês quiserem, todos dizem que nós católicos temos o mesmo Deus que os protestantes. Todos adoramos a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uhum. Então, essa acusação que os evangélicos fazem contra os católicos de que nós seríamos idólatras, ela é simplesmente uma calúnia. Ela é uma calúnia, é uma mentira. É uma detratação. Nós católicos não podemos ser idólatras se nós temos o mesmo Deus. É importante dizer isso. Sim. E bater nessa tecla, porque eu acho que hoje em dia a coisa está muito mais simples, porque existe internet, as pessoas têm acesso à informação, Sim. Elas começam a estudar e elas veem que esse papo que, na época dos evangelistas dos anos 80, que diziam que os católicos são idólatras, Uhum. esse papo hoje não cola mais.
Agora vejam, Talvez uma má interpretação. ou falta de leitura da Bíblia, ou uso, digamos assim, de uma maneira abusiva, de uma maneira errada, né? Seletiva de alguns versículos. Então, por exemplo, em Êxodo 20, É exatamente o que eu tenho aqui. Não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança. Todo protestante acho que tem essa do decorada. que há. Aquela essa aí primeira você tá decora, toda você virou língua, crente, você decora essa aí. é o segundo mandamento, né? E ele continua, não te curvarás a elas e nem as servirás. Exatamente. Pois eu sou Yahvé teu Deus, um Deus zeloso, etc, etc. O versículo anterior diz, não terás outros deuses diante de mim. Deuses. Por que isso é importante? A hermenêutica, inclusive, consiste na interpretação das escrituras Sim. omnicompreensivamente. Se você vai 5 capítulos depois, Êxodo 25, 5 capítulos depois, versículo 17, farás também o propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio de comprimento, etc, etc. 19, faz um querubim numa extremidade e um na outra extremidade. Farás os querubins saindo das 2 extremidades do propiciatório. Os querubins terão asas estendidas por cima, formando com as asas um dossel sobre o propiciatório. Ou seja, Deus está mandando Moisés fazer 2 imagens de querubins sobre a Arca da Aliança, que fica no Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. Ora, aqui em Êxodo 20, ele diz assim, não farás para ti ídolo ou figura do que existe em cima nos céus ou embaixo na terra. Os querubins estão aonde? Em cima nos céus. Então Deus está se contradizendo? Não está se contradizendo. Quem está se contradizendo é quem não sabe ler. Quem interpreta de forma diferente. Ou seja, o que está escrito aqui não equivale a uma proibição absoluta à confecção de imagens. Os israelitas no Templo de Jerusalém tinham imagens. Por exemplo, se você vai em Números 21, Números 21 está dito que quando Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. Sim. Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze. Se você vai, eu acho que segunda de Reis, no capítulo 18, vamos ver. Será que é isso? Eu tenho algumas passagens que eu vou acrescentar. Está falando sobre a reforma de Osias. Diz, destruiu os lugares altos e destroçou os pilares, derrubou o poste sagrado e despedaçou a serpente de bronze feita por Moisés, pois os filhos de Israel ainda queimavam incenso e chamavam Nehustã. Sim. Ou seja, aquela serpente de bronze de Números 21 estava dentro do Templo de Jerusalém durante todos esses séculos. Sim. Então, dizer que em Israel não se fazia imagens é simplesmente uma mentira histórica. A arqueologia comprova isso abundantemente. O que a Bíblia proíbe? A Bíblia proíbe a adoração. É por isso que existe uma outra palavra, que é a palavra dulia, no grego. E dulia significa reverência, veneração, serviço. Né? É o sentimento que um serviçal tem ao seu senhor. Então, nós temos para com todas as pessoas santas uma certa dulia. Vejam, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, correto? Mas eu não posso orar por uma pessoa? O Senhor certamente ora pelas pessoas. Por que quando o Senhor ora pelas pessoas, porque quando eu oro pelas pessoas, eu não estou atropelando o princípio da mediação exclusiva de Cristo? É porque eu só posso orar pelas pessoas em nome de Cristo. O que significa que a mediação de Cristo não nos afasta uns dos outros, mas ela é a fonte daquilo que nós chamamos de comunhão dos santos. Eu posso orar pelos outros justamente porque, porque Cristo é o elo entre nós todos. Ora, a questão aqui é se depois da morte nós podemos orar, se nós estivermos no céu diante de Deus. Eu vou falar sobre pós-morte, vamos segurar esse tópico que é interessante. Hebreus, por exemplo, na carta aos Hebreus, São Paulo diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Em Apocalipse, no capítulo 8, diz que os santos clamavam debaixo do altar. Sim. Isso é bíblico. Sim. Então, nós não podemos... veja que, quando você lê as escrituras de modo cuidadoso, Sim.
todos esses dilemas se resolvem. Na mediação, nós somos membros do corpo de Cristo. Os santos, os que estão no céu, os santos que estão na terra e os santos que estão em purificação, todos são membros do corpo de Cristo e nós podemos orar uns pelos outros. Sim. Qual que é o problema disso? Não há problema nenhum. Perfeito. É uma explicação, obviamente, diferente uma da outra, né? Eu acho que a Pietra tem algo a acrescentar. A gente já falou sobre esse tópico aqui algumas vezes. Não, eu lembrei agora, eu estive em Israel ano passado, e falando sobre as imagens ainda, né? Eu fui num museu, que estava até fora do roteiro, mas eu acabei indo sozinha. É o Museu da Família Rockefeller, onde lá só se encontram itens das religiões pagãs, né, da antiguidade. E aí, quando eu entrei lá, eu vi, assim, todas essas estátuas que se faziam, né, de 2000 anos para trás. E estátuas, assim, bem esquisitas, assim, né? De santos zoomórficos. Santos não, desculpa, de imagens zoomórficas e todo tipo de coisa estranha. Eu me lembro de ter entrado lá e ter pensado, nossa, agora eu entendi o que Deus queria dizer no Antigo Testamento. Tipo, não farás pra ti imagem de escultura, porque as esculturas dos povos pagãos daquela época eram realmente, faziam referência a esses deuses pagãos. E era esse tipo de idolatria que Deus estava condenando nesse momento. E não propriamente Nossa Senhora ou, enfim, os santos que hoje em dia porque nós não adoramos as imagens. Quer dizer, se você chegar um católico e perguntar, pegar uma imagem de Nossa Senhora, dizer assim, é o teu Deus? Ele não vai dizer que é. Não, ninguém vai falar Ninguém isso, vai né? dizer isso. Agora, se você pegasse uma imagem de Baal e perguntasse para os canaítas, esse aqui é o teu Deus? Eles diziam, sim, esse é o meu Deus. Os terafim, que eram ídolos familiares, que aparecem lá no livro do Gênesis, quando Raquel sai da casa de Labão, ela leva os terafim, ela rouba os terafim de ouro do pai dela. Sim, eu vi essa... Isso sim é ídolo. Isso são